Oi, Pisces, eu tô aqui pra falar pra vocês de um livro, assim, que foi muito legal de ler, muito emocionante e que até hoje não sai da minha cabeça. Eu peguei e assisti 2 filmes e, gente, é maravilhoso. Eu tô falando do clássico da Mary Shelley, Frankenstein. E, gente, essa edição aqui, maravilhosa, da Dark Side Books. E, gente, aqui nessa edição você também vai encontrar 4 contos e também um pequeno comentário sobre esses contos e também tem prefácio, né, da edição de 1818, que foi a primeira edição, e tem um prefácio também, uma introdução da edição de 1831, que foi a segunda edição, que foi quando ela fez outra edição para o livro e acrescentou algumas coisas. Então essa edição é a de 1831. Gente, esse é um clássico gótico que vocês precisam conhecer. É uma história sensível, maravilhosa, é uma história de aceitação, de diferenças, de diversidade, de um ser, né? O Frankenstein, na verdade, não é a criatura, né? Não é o monstro, né? Que é conhecido como monstro. Na verdade, o Frankenstein é o médico, cria o monstro, a criatura, e esse cara, ele tinha a intenção de criar um ser que fosse imortal, perfeito. Então, ele pega partes de corpos e cria ali, a partir da eletricidade, esse ser, né? Que depois, quando ele é criado, tal, se torna um ser vivente, né? Deu certo tudo ali, né? Conforme planejado. Mas aí ele vê que a coisa, né? O monstro, para ele, na visão dele, não se adequa à realidade humana. Ele não tem ética, ele não tem moral. É uma coisa que ele vai aprendendo aos poucos, conforme a gente vai vendo, né, na história, nos filmes. Então, os filmes é interessante porque vão falar, assim, dessa questão da domesticação da criatura de Frankenstein. E aí tem um filme também que eu recomendo para vocês na Netflix, da Mary Shelley, que é protagonizado pela Ellen Fanning, que é muito bom também. Eu recomendo, que fala da história dela ali, da biografia dela, de como que ela sofreu, perdeu vários filhos e como foi tão difícil para ela ser uma iniciante ali, uma escritora ali no século XIX, tal, 18, 19, e ela teve que passar por muitas barreiras, até mesmo publicar livros com outros nomes, com pseudônimos, tal, porque mulheres eram proibidas de ser escritoras. Isso era considerado algo vergonhoso na época. E, gente, se vocês quiserem saber mais profundo sobre essa obra, vocês podem procurar o canal Ler Antes de Morrer, da Isa Lubrano, que é muito bom, que eu recomendo muito. Eu vi as lives dela, as discussões mais profundas, e é muito interessante porque eu fiquei pensando que o Frankenstein, ele é um personagem muito obscuro, né? É uma ficção científica histórica do século XIX, e esse cara, né, o Victor Frankenstein, que é o doutor, ele tinha a ambição de vencer a morte, ele queria criar um ser imortal. E isso a gente vê aí na literatura, no cinema, acontecendo histórias parecidas com essas. E, sem dúvida, você vê ali que a Mary Shelley, ela tirou isso um pouco ali da criação de Deus, né? Que Deus, ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, mas teve um momento ali, quando ele vê que o homem ali é pecador e que não tem jeito, o homem sempre vai errar, sempre vai pecar, ele meio que se arrepende de ter criado o homem ali após antes do dilúvio, né? E aí, depois do dilúvio, ele até reduz a idade do ser humano, né? Então, justamente para controlar essa maldade humana, né? Então, aqui, sem dúvida, ela se baseou ali na criação do homem. E aí, gente, diante desse monstro, né, diante dessa criatura que não correspondeu às expectativas do seu criador,
Ali o Victor Frankenstein, ele foi muito metido, ele foi muito desumano com aquela criatura. Ele não tentou em nenhum momento pegar e domesticar aquela criatura. Ele simplesmente criou e deixou ele no mundo. E aí ele sai vagando sem direção, sem saber o que fazer. E aí tem uma cena, né, até no filme de 1931, que ele pega e brincando com uma criança, ele joga a criança no lago, né? E pra ele aquilo é uma brincadeira, um divertimento, né? A criança brincando com ele. E na verdade ele acaba, né, assassinando a criança sem querer, porque ele não tinha essa capacidade moral de entender as coisas ainda, né? Quando ele foi criado, era como se ele fosse uma criança e ele não tinha muita noção, né, das questões morais e éticas que todo ser humano tem. Então, isso é muito interessante de notar, é como se ele fosse uma criança também. E aí, a gente tem dois filmes, né, além do filme de 1931, que eu indico para vocês também, o Frankenstein. Tem o filme de 1935 chamado A Noiva de Frankenstein, que também é um clássico do cinema. Gente, é fantástico aquele filme. E ali a gente vê esse anseio do Frankenstein, né, da criatura de Frankenstein, de se adequar ao mundo, de se sentir aceito, de se sentir amado. E aí ele pega, né, sequestra a esposa do Victor Frankenstein, né, do doutor, do monstro, do médico que criou ele, e ele também deseja ter uma amiga, né, ele deseja ter uma esposa, uma companheira que seja igual a ele, que seja parecido com ele. Ali ele já começa a falar, a entender algumas coisas que seres humanos fazem, como comer, fumar, beber. E aí ele já começa a ter umas ideias bem parecidas conosco, né, com os seres humanos ali, a se socializar melhor, ele faz amizades até. Então, a gente vê essa necessidade que ele tem e que todos nós, seres humanos, temos, né, de nos sentir, de nos sentirmos aceitos, nem que seja por um ser humano só aqui nessa terra, né, ou por Deus ou por outro ser humano, né, através de laços afetivos, de um laço afetivo. Então, é muito interessante, gente. Esse personagem é um dos personagens mais icônicos de toda a literatura gótica, e a literatura mundial é um clássico imperdível. Então, eu assim achei muito semelhante com alguns filmes que eu já assisti. Por exemplo, o filme do Guilherme Del Toro, A Forma da Água, que tem aquele monstro, né, da Amazônia, e que ele não é incompreendido, não é aceito, é uma criatura que não fala, mas a Elisa ali acaba se apaixonando por ele, porque ela também é uma pessoa surda, né, ela não fala, e eles acabam arrumando um jeito de se comunicar e se apaixonam. Então é um romance fantasia ali no meio. Então é muito interessante ver como que os dois, né, ao se encontrarem, ao se identificarem, se sentem amados e aceitos. Então é muito interessante. Aí a gente também tem o Edward Mãos de Tesoura, que foi criado pelo Tim Burton, né, que é o diretor do filme. E ele fala que ele criou esse personagem, né, porque o Edward Mãos de Tesoura, ele vive num castelo lá longe da cidade, distante ali, meio que abandonado, solitário, uma casa velha, né, no castelo velho ali. E ele é descoberto por uma senhora, né, e que traz ele para morar com ela. E ele tem mãos de tesoura, né, porque o dono dele não finalizou as mãos dele, né, o criador dele. Ele também, né, é um ser que foi criado, né, ele não é um ser humano, né, mas ele também tem essa necessidade de ser amado, e ele acaba se apaixonando pela filha ali da mulher que levou ele para aquele local, né, para a cidade. E assim a gente vê todo o tempo ele com esse desejo de ser amado, de ser aceito também, de se conectar com o ser humano de alguma forma. E o Tim Burton, ele criou esse personagem porque ele era um cara, um adolescente muito introspectivo, que ficava muito tempo em casa ali, só lendo, estudando. E aí ele meio que se considerava inadequado na sociedade, né? Por ele ser diferente e tal, ele se considerava diferente dos outros. Então ele criou essa história que é fantástico.
Aí, gente, pra mim é um clássico, Eduardo Mãos de Tesoura, que é protagonizado pelo Johnny Depp, né? E eu passei um tempão, assim, pra descobrir que era o Johnny Depp, né? Gente, muito legal aquele filme, pra mim é um dos preferidos da vida. Aí eu lembrei também do filme Corcunda de Notre Dame, que é o Quasimodo, que tem ali também, né, se encontra, né, através de uma amizade ali, de um laço afetivo também, com a moça mais bela dali da cidade, né? Ele era um cara, né, que era responsável por tocar os sinos ali da catedral, né, de Notre Dame, e ele ficava isolado de todo mundo, ele nunca descia, ele nunca saía daquele lugar. E aí ele ficava ali, e até que um dia fazem um baile aí e elegem a mulher mais bela, que é ela, né? A moça, que é protagonizada, até tem um filme da Salma Hayek, e tem ele, né, o Quasimodo, que é o ser ali, né, mais um monstro, assim, o mais feio da cidade. E aí todo mundo ali faz, né, aquela comemoração, até que chega um dia, né, que acontece um incêndio e ele salva a moça mais bonita da cidade, e aí eles se tornam amigos ali e vivem assim felizes para sempre. É uma história, né, do Victor Hugo, nossa, clássica, e o Victor Hugo sempre nos sensibilizando através das suas histórias, que são fantásticas. Ele é um dos melhores escritores para mim, assim, e é um escritor da vida, assim, para toda a vida. E aí eu lembrei de um filme fofo que eu assisti, que pra mim, assim, foi um dos que mais marcaram na minha infância, que é o AI, a Inteligência Artificial. E, gente, é um filme do Steven Spielberg, e o garotinho, uma criança que faz o robozinho, né, que é um robô que foi criado, né, com uma tecnologia bem apurada ali, o da última geração, e ele tem a capacidade de sentir emoções que nenhum ser humano, e fazer coisas expressões humanas, imitações humanas que, nossa, surpreendentes para a época. E ele acaba sendo adotado por uma família. Só que aí, essa família, eles tinham um bebê, né, um filho, né, que hibernava, né, em busca ali, né, enquanto ele estava esperando uma cura para a morte, né, para que ele fosse mortal e tal. E aí aquela criança, ela volta à vida, e aí fica dividido o lar entre os dois. E aí eles começam a ter alguns problemas e a mãe da criança decide abandonar ele. E é interessante porque essa criança, né, ele ouve, né, a mãe dele conta, né, pra ele a história do Pinóquio, né? O Pinóquio, o menino que queria ser, aliás, o boneco queria ser um menino de verdade. E aí o robô, né, ele sai, o David, ele sai, quando ele é abandonado pela mãe dele, ele vive naquela floresta e ele sai em busca da fada azul, né, que transformou o Pinóquio no menino de verdade. E assim, ele também quer se transformar no menino de verdade. Então é muito interessante a capacidade da inteligência dele e essa ideia, né, de tirar de uma história e de um problema, né, uma problemática, né, de como é uma questão ética de nós seres humanos brincarmos de querer sermos deuses. E isso sempre vai ser um problema, porque nós nunca atingiremos, né, essa capacidade de ser um deus. Então sempre vai ser um problema a partir do momento quando nós criamos algo que vai além da nossa capacidade de governar, de controlar. Isso pode fugir do controle do ser humano e causar estragos eternos, assim como são esses filmes, né, essas histórias. Então ficam essas dicas de filmes aí, e também o livro, gente. O livro é muito especial, eu amei, e assim, um dos preferidos da vida já, desde já. Então, gente, se você gostou desse vídeo aí agora, né, curte aí, comenta se você já assistiu algum desses filmes, e também não esqueça de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Tchau, beijos, até o próximo vídeo.